Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, a gente recebe agora o economista e advogado especializado em direito ambiental, Alessandro Azzoni. Olá, Alessandro, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Bom, Alessandro, a gente está falando aqui de uma pauta muito polêmica que está dividindo ali o Congresso. Se essa pauta é aprovada no Senado, o que muda a partir de agora? Vamos pôr assim, né? Primeiro que ela pode ser aprovada. Já é um absurdo passar pela Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é uma PEC que já nasce inconstitucional. Ela fere princípios constitucionais basilares. Por exemplo, a violação, nós temos a questão da destinação do bem público, né? Então, quer dizer, esse é o primeiro de todos, que é a questão de propriedades de marinha e propriedades do governo, praticamente, que são destinadas para uso comum da população. Isso daí, na verdade, já está no artigo 225 da Constituição, que fala que o bem ambiental ele é de uso comum de todos, então não pode ser privatizado e não pode ser cedido. Então já começa com a sua inconstitucionalidade aqui. Nós temos outro princípio que é do não retrocesso ambiental, ou seja, todas as medidas e todas as reformas, elas têm que existir reformas. Existe um aperfeiçoamento das emendas constitucionais justamente para aprimorar a nossa Constituição de 88 para cá, mas não para suprimir direitos já constituídos. E o direito ambiental ele vem na mesma linha dos direitos humanos, ou seja, eu posso aumentar essa proteção, mas nunca suprimir esses direitos. Então, o princípio do não retrocesso ambiental também está sendo ferido a partir do momento que você já tem uma lei que fala sobre a lei do gerenciamento costeiro, que envolve outras duas leis muito importantes. Então, assim, eu acredito que mesmo que isso avance dentro do Congresso, nós vamos ter mais uma vez o questionamento com o STF e o STF tendo que fazer a proteção dos direitos constitucionais, dos princípios básicos que garantem a proteção do nosso meio ambiente. Alessandro, uma boa noite da minha parte também. Os senadores que defendem o projeto disseram que é uma forma de dar mais municipalidade para áreas que os prefeitos conhecem mais do que eles, senadores, e do que a União. De fato, tem algum sentido isso? Ou, de fato, como dizem alguns senadores e ambientalistas, o risco de você privatizar, ou abre uma brecha, esse texto, de um risco de se privatizar uma praia que, como você bem explicou, é de todos? Então, já começa assim, Gustavo, já começa uma coisa assim errada. Como que eu vou passar um bem de domínio da União para um município sem custo? Primeiro tem isso. Como que a União vai abrir mão de propriedades que são de proteção ambiental? Tanto que essa lei de gerenciamento da costeira, ele fala que essas áreas são consideradas como proteção do ar, do mar e da terra, para garantir o ecossistema local. Então, como que você vai abrir mão dessas terras e passar para um município? Ainda hoje, nós já temos algumas ingerências que são colocadas, que os municípios, eles têm, lógico, o seu interesse na questão da ampliação imobiliária, porque isso traz receita para o seu município. Então, quando você tem um empreendimento, somente nas áreas litorâneas, de fazer grandes complexos hoteleiros, assim, lógico, traz uma receita. Você aumenta a sua arrecadação do Estado, do município, e você faz com que as atividades econômicas do município fiquem muito mais atrativas. Só que nós já estamos vendo algumas situações que já estão até de uma certa forma descaracterizadas irregularmente. Em vez do Senado ficar preocupado em regularizar essas áreas com as áreas que já foram construídas ou ocupadas de forma irregular e tentar resolver essa situação, não, eles querem usar que essas áreas que já são irregulares e com essa modificação dessa PEC, ela vai regularizar essas áreas que já foram construídas.
que está errado. Na verdade, essas pessoas construíram sabendo da legislação ambiental, porque ela não mudou, ela sempre foi muito rígida nesse sentido. Eu acredito que transferir isso para a municipalidade, nós temos um risco muito grande. Porque hoje o órgão ambiental municipal ele tem a sua capacidade de licenciar. Mas nós estamos, só para o telespectador entender, que assim, o licenciamento ambiental ele pode ser feito pela União, quando você pega 2 estados, né? Então aí você pode usar o IBAMA nesse sentido. Quando você tem 2 municípios, você pega o estado, e quando você não tem interferência do município, está dentro do seu território municipal, o município pode sim licenciar. Só que, lembrando que tudo isso tem que seguir a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, as leis estaduais e as leis municipais. Então não adianta eu fazer uma emenda constitucional se eu estiver dentro de um estado totalmente protetor da sua legislação ambiental que não modificou a lei. Então eu vou ter uma lei federal que ela pode ser ampliativa, mas a do estado ela é restritiva, porque ele é concorrente, ele pode fazer uma política mais restritiva. Você passar essa questão para o município, eu acho uma situação muito delicada, porque nós temos o Ministério Público Estadual e Federal que podem intervir nessa situação. Então, eu acho assim, é um risco muito grande, não só pelo direito de todos usufruírem um bem público, um bem ambiental, e também por uma questão de ecossistema. Isso é o mais importante. Nós estamos vendo situações no Rio Grande do Sul que foram construídas casas de forma irregular na margem dos rios. Se você olhar praticamente todas as áreas que foram inundadas, as casas estão construídas na beira do rio. E nós temos um Código Florestal de 1965 e um depois que foi reformado para 2009. Então, quer dizer assim, não é uma legislação que você está falando assim, é uma legislação nova. Era uma legislação já existente e já corre. E já nós estamos vendo o incidente que ocorreu no Rio Grande do Sul, e nós temos também a questão do próprio Cerrado e da própria Amazônia, que nós estamos sofrendo com as questões ambientais. E se você vier com essa montanha de legislações a nível de flexibilizar as normas ambientais, nós vamos ter um risco muito grande de uma devastação muito grande, e aí sim os danos ambientais serão muito maiores do que nós estamos vendo na questão do Rio Grande do Sul. Alessandro, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite, até mais. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Alessandro. Forte abraço.